Que a graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos, todos aqueles que recebem agora esta transmissão. Esse é o momento de oração promovido pela Igreja Presbiteriana de Nova Vista, e você é nosso convidado a gastar aí alguns minutos, uma hora aproximadamente, em oração, num momento devocional, um momento de buscarmos a Deus. Sempre são muitos os motivos que nos levam a clamar ao Senhor, a nos colocarmos diante dele, e especialmente nesses dias de confinamento. Que o seu coração, a sua esperança, a sua fé estejam depositadas nele, e que a palavra do Senhor possa direcionar o seu coração, fortalecer a sua fé, e a adoração que nós proclamamos ao Senhor seja feita também por você, em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele nos tem dado na graça do Senhor Jesus. Nós vamos começar esse tempo abrindo a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 22 a 33. Essa passagem bíblica, ela está lá na lista dos textos a serem lidos nessa semana, especificamente nessa terça-feira. Deuteronômio capítulo 5, versículos 22 a 33. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia um monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus. Morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: tornai-vos às vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. O livro de Deuteronômio é basicamente
uma recordação, um conjunto de pronunciamentos de Moisés à nova geração de israelitas que estava para entrar na Terra Prometida. Foi uma geração que cresceu durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Uma geração que cresceu vendo a geração antiga sucumbir como consequência do pecado. Deus não permitiu que a geração que havia saído do Egito herdasse a terra prometida. Ele fez esse povo peregrinar esses 40 anos, e ao longo desses 40 anos aquela geração passa e uma nova geração que cresce no deserto agora vai entrar nessa terra prometida. O Deuteronômio está recordando os eventos principais dessa jornada, sendo que inicialmente, logo no início dessa jornada, Deus fala diretamente ao povo. O povo vê as manifestações gloriosas de Deus no alto do monte, ouve a voz de Deus com poder do meio do fogo, com terremotos, com ações tremendas. E esse povo, chocado diante dessa manifestação, faz um pedido para Moisés. Moisés, não deixa Deus mais falar com a gente dessa forma. Vá você e fale com Deus e nos conte o que ele tem para falar. Deus já havia acabado de entregar aqui os 10 mandamentos. Aqui é Moisés recordando esse evento, narrado lá em Êxodo. E o povo diz, nós não damos conta. Não damos conta de estar diante de um Deus tão tremendo, tão santo. E Moisés então serviu como um intermediário, como um mediador, aquele que ia até Deus, ouvia-lhe as palavras e narrava essas palavras para o povo, por causa do terror que foi imposto sobre eles. Esse Deus continua sendo o mesmo Deus Santo. Comparecer diante dele, de fato, deve provocar em nós uma grande impressão. Orar é, de fato, reconhecer que estar diante de um Deus Santo é um grande privilégio, e nós só podemos fazê-lo por causa do nosso mediador, que é Jesus Cristo. É por isso que Jesus nos ensinou a orarmos e pedirmos tudo ao Pai em nome dele. No nome de Jesus nós nos achegamos a Deus, a esse Deus Santíssimo, confiados na intercessão de Jesus em nosso favor, de que ele nos será favorável e de que sua palavra será ouvida por nós e seremos dirigidos por meio dela. Vamos orar ao nosso Deus, vamos buscá-lo nesse momento, entregando esse tempo na presença dele. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Tu és esse Deus tremendo e santo, que tem instruções a dar ao seu povo, que tem algo a nos dizer. Nós não suportaríamos, Deus, estar na tua presença, ouvir a tua voz, se não fosse por termos agora um intercessor em nosso favor, que é Jesus Cristo. Temos aquele que veio a esse mundo, assumiu a nossa natureza humana, sofreu as angústias e não cedeu a qualquer tentação, a qualquer pecado, manteve-se puro e foi o Cordeiro perfeito oferecido como sacrifício por nós. Jesus é o sacrifício perfeito e, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote das nossas almas, o autor da nossa fé, aquele que intercede por nós, aquele que nos apresenta diante de ti. Temos o teu Espírito Santo, que procede de ti, ó Pai, do teu Filho, para garantir como penhor da herança que haveremos de receber do Senhor eternamente. Ó Deus, por isso que assim esteja a nossa confiança depositada na obra de Cristo, assim esteja o nosso coração confiante não em nós mesmos, na nossa perícia, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Tira de nós todo orgulho, toda arrogância, Deus, de tentarmos arrancar do Senhor qualquer bênção que pretensamente pensemos ser nossa por direito. Possamos nos achegar a Ti humildemente, quebrantados, reconhecidos. Assim como Deus disse que aquele povo agiu bem ao reconhecer a sua incapacidade, assim também queremos chegar nós diante do Senhor, reconhecidos, Deus, da nossa condição, mas ao mesmo tempo confiantes, não em nós, mas na obra do Teu Filho Jesus. Assim, Deus, encoraja os meus irmãos a nos aproximarmos desse tempo de oração, a fazermos bom uso desse período em que estaremos aqui nos dirigindo ao Senhor. Assim oramos, Pai, no nome de Cristo. Amém. Amém.
Irmãos, o hino de número 13 do nosso hinário é um desses hinos que nos lembra bem essa experiência narrada ali em Deuteronômio. Hino de número 13, que tem como título Contemplação. Esse era o medo do povo lá em Deuteronômio. Estamos diante de Deus. Contemplar a Deus é uma experiência terrível, e esse hino reconhece isso, mas também reconhece que nos é permitido, sim, essa experiência da contemplação de Deus, de nos achegarmos à sua santa presença por meio de Jesus Cristo. Vamos cantar o hino de número 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Louvado seja o nome do Senhor por esse novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós por meio do seu sangue. Convido a você ainda a abrir comigo a Escritura na primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Essa passagem também é a leitura recomendada para o dia de hoje, que consta no nosso boletim. O boletim que estamos enviando eletronicamente aí para os irmãos, tá? Então, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Olha o que diz a palavra. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. É sempre bom lembrar que essa primeira carta, essa carta de Pedro, ela tem como objetivo maior encorajar a igreja em tempos de sofrimento, em tempos de adversidade. Se nós estamos vivendo dias de sofrimento, dias de adversidade, toda a primeira carta de Pedro é uma boa leitura para nós como igreja, para você individualmente. Se está
difícil para você enfrentar esses dias, se a sua fé tem sido colocada sob grande tensão, sobre duras provas, a primeira carta de Pedro é uma boa recomendação de leitura bíblica para alimentar o seu coração e ajudá-lo a atravessar o tempo de tribulação. E Pedro reconhece aqui nessa carta que uma das tentações às quais nós podemos ceder, e frequentemente nós cedemos em dias de tanta tensão, dias de tanta provação, é o de começarmos a murmurar, a reclamar, a criticar. A experiência do povo de Deus lá do deserto, lá da travessia, eu comecei esse momento devocional lendo Deuteronômio, é marcada por isso. O povo estava atravessando um lugar difícil, era um trajeto difícil, era desafiador. Mas o povo estava sendo chamado a confiar em Deus, confiar no Senhor, que os havia libertado com mão poderosa do Egito. E esse Deus haveria de sustentá-los durante a travessia. Mas foram muitas e muitas vezes que esse povo começou a murmurar, a reclamar. A cada dificuldade, a cada adversidade, aquele povo se esquecia das maravilhas que Deus havia feito, da libertação gloriosa pela qual eles haviam passado, que eles haviam experimentado, e questionavam a Deus, questionavam a liderança colocada sobre eles por Deus, questionavam a capacidade de Deus fazê-los atravessar aquele deserto, capacitavam a capacidade de Deus de provê-los diariamente. Por muitas vezes, eles levantaram movimentos que tinham como intenção retornar ao Egito, retornar à escravidão. Então a história de Israel é marcada aí como nação desde o seu início por essa marca, essa característica, a ideia de que é fácil cedermos às reclamações, às murmurações, quando a nossa fé é colocada em prova. E ao mesmo tempo a Bíblia diz claramente que Deus permite que nós, como povo dele, atravessemos dias difíceis, justamente para colocar a nossa fé à prova. Isso tanto no Antigo Testamento, na experiência do povo de Israel, quanto no Novo Testamento, a experiência da igreja. E nos nossos dias não é diferente. Se Deus tem permitido que todos, inclusive a sua igreja, estejam debaixo dessas duras pressões, é porque a nossa fé precisa ser forjada, testada em meio a essa situação. E ao mesmo tempo nós devemos ser lembrados pela experiência da Sagrada Escritura, em tempos de dura provação, a não cedermos o nosso espírito à amargura, sermos amargos. Por isso, o apelo de Pedro aqui nesse texto, de mantermos o nosso ânimo de pé, a sermos pessoas que se compadecem, que têm a ação misericordiosa, de amor fraternal, uma atitude de humildade, especialmente quando, no meio dessa crise toda, somos atacados e a nossa fé é atacada. Aqui no caso, quando Pedro escreve essa carta, os primeiros movimentos organizados de perseguição à igreja por parte do Império Romano, por parte das autoridades romanas, já estavam acontecendo. Ou seja, os primeiros anos, a igreja ela não sofreu tanto assim com o poder romano. Havia ali uma rixa maior provocada, insuflada pelo judaísmo, mas não pelo poder romano. Mas à medida que a igreja vai avançando e vai chamando atenção, os governantes começam a ver no movimento cristão, da fé cristã, uma ameaça. Os poderosos começam então a levantar-se contra essa fé. Aqui a palavra de Deus nos chama a examinarmos nosso coração nesses dias, a não nos rendermos à amargura e a cuidarmos das nossas atitudes, não pagando mal por mal, diz aqui o apóstolo Pedro. Essa é a tendência natural nossa, A nossa tendência é reagir. É reagir pagar na mesma moeda, como costuma se dizer.
Pedro diz, como cristãos nós temos um desafio. O desafio de testemunharmos da graça de Deus. E esse testemunho de Cristo em nós, passa por não revidar o mal que sofremos. E que muitas vezes haveremos de sofrer na nossa caminhada aqui. São injustiças. E aí ele resgata uma passagem dos Salmos, no Salmo 34, para nos lembrar isso, que não é uma lição nova que ele está ensinando. É algum tipo de disciplina que Deus quer que o seu povo adquira e pratique. Né? A ideia de refrear a tendência que temos no nosso coração de revidar e usarmos esse tempo como ocasião para o nosso testemunho, o testemunho da igreja. Então, exercite seu coração. Não deixe seu coração ficar amargurado, não deixe seu coração ser consumido por críticas. Cuidado com as redes sociais que você frequenta, as fontes de informação, onde você vai adquirir informação, né, as fontes de informação das quais você se alimenta, porque elas podem ser, às vezes de forma sutil, às vezes de forma explícita, uma fonte de amargura para o seu coração, de estar incentivando o seu coração a críticas ácidas, a ataques, a revides, a atos violentos, né? Vivemos hoje, por causa da facilidade da informação, a facilidade também de nos agredirmos à distância. Eu comentei algo sobre isso na mensagem de domingo passado. Então, cuidar de nós não quebrarmos o 6º mandamento, que é não matarás, embora não quebrando de forma direta, né, física, executando, tirando a vida de outra pessoa, mas quebrando-a no nosso coração e com pensamentos, atitudes e palavras contra outras pessoas. Jesus nos interdita isso, nos impede isso, impede essa nossa atitude. Devemos antes bem dizer, devemos antes incentivar o nosso coração àquilo que promove a paz, que desvia a ira, desvia o furor e testemunha da obra graciosa de Cristo. Oremos para que Deus nos ajude como igreja, nesses dias, a marcarmos essa crise dessa forma. Que o mundo olhe para nós como igreja e veja em nós um povo que sabe enfrentar os dias maus, que tem uma outra atitude diante dos dias maus. Porque essa foi a marca da igreja nos dias em que Pedro escreve essa carta. E tem sido a marca da igreja que tem testemunhado o amor de Cristo ao longo da história. Vamos orar em favor disso? Vamos orar em favor da igreja, da nossa comunidade local, das demais igrejas, da nossa denominação, das igrejas espalhadas pelo mundo, para que Deus nos dê a graça de, no meio da pandemia, testemunharmos do amor de Cristo. Eu vou pedir para a Daniela fazer essa oração, que você coloque o seu coração. Se você sente que o seu coração está muito amargurado, que você tem sido afetado diretamente nesse sentido de se tornar amargurado, fechado, sem misericórdia, sem amor fraternal, peça a Deus para que Deus perdoe você, para que Deus cure seu coração, para que Deus faça uma obra no seu coração de restauração espiritual e use suas palavras, seus gestos com muita graça e misericórdia. Pai, esses dias têm sido dias tão tensos, Pai. Nós temos sido bombardeados por tantas notícias e, vez por outra, parece que pedem de nós para que a gente se posicione. Deus nos ajuda a guardar o nosso coração, Pai. Nos ajuda mesmo, Deus, a guardar a nossa mente, a guardar a nossa língua, para que a gente possa estar se alimentando daquilo que de fato for saudável, Pai. Deus, aquieta os corações que estão inquietos, traz paz, Deus, para a nossa mente, traz paz para o nosso coração nesses dias, Senhor. E nos ajuda, Pai, a refrear a nossa língua do mal. Que possamos ser instrumentos para abençoar outras pessoas, que possamos ser pessoas que bendizem e não que maldizem, Pai. Deus, como diz na Tua palavra,
quando Paulo fala que tudo for verdadeiro, justo, puro, amável, respeitável, de boa fama, que seja isso que ocupe o nosso pensamento, Pai, e que as nossas palavras sejam sempre palavras temperadas com sal, que possam trazer vida, Pai, para aqueles que estão do nosso lado. Aquieta, dá paz aos nossos corações, Senhor Deus, e nos dê mesmo a certeza a cada dia de que o Senhor é Deus conosco, Pai, e de que as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que nos leem, são imagem e semelhança do Senhor, Pai. Não é pelo fato da pessoa pensar diferente de mim que ela não é imagem e semelhança do Senhor, porque o Senhor criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Pai, que possamos estar vendo mesmo as pessoas como imagem e semelhança do Senhor. Algumas vezes, Pai, a gente tende a ser impulsivo e eu peço para que o Senhor nos ajude a refrearmos, Pai, os nossos impulsos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se é porque a gente está vivendo esses dias de pandemia em que a morte parece ser uma sombra que está nos cobrindo a todos. Ou se é algo que acontece no dia a dia, mas a gente não percebe, assim, ou não dá tanta atenção. Mas tem sido dias onde eu tenho me impressionado com a quantidade de pessoas que a gente toma notícia de que morreram. Semana passada mesmo nós estivemos aqui orando pela família do reverendo José João de Paula, presbítero, pastor da nossa igreja, do nosso presbitério, e também pela Lenir, né, por quem nós vínhamos orando, enfrentava uma luta contra o câncer. E só no dia de hoje eu tive 3 notícias de pessoas falecidas. Não pessoas próximas, íntimas, mas conhecidas. O reverendo Ravi Zacarias, pastor de 74 anos, faleceu hoje. Vinha também, ao que indica, enfrentando também uma luta contra o câncer. Um grande apologeta, defensor da fé cristã, alguém que gastou a sua vida, seu trabalho ministerial, indo em instituições, universidades, locais de conhecimento para debater, especialmente para um público que nega a existência de Deus, pessoas céticas, pessoas da área da ciência, da tecnologia, da economia, da política, e que são altamente resistentes à mensagem do Evangelho. Esse homem dedicou sua vida e seu ministério para mostrar que esse Evangelho é real e, embora miraculoso, extraordinário, ele não é contrário à nossa razão. Pelo contrário, a razão, a capacidade de pensar, de fazer ciência, é uma dádiva de Deus. E esse homem se gastou nesse ministério. E se você tiver algum interesse nessa área, você pode procurar aí no YouTube, Ravi Zacarias, né? O Zacarias CH, né? Zacarias, né? Diria, né? Ravi Zacarias, só que o K é CH. Você vai ver vídeos dele participando de debates, dando palestras. E alguém comentou hoje na internet, falando da morte desse homem, dizendo assim, olha, algo que me impressionava no ministério dele é que ele não ia para um debate olhando para as pessoas com quem ele ia debater como se eles fossem inimigos dele. Ele olhava para essas pessoas como ovelhas que precisavam de pastor. Assim era o olhar dele. Aquele mesmo olhar de Jesus, lá quando chega numa praia, vê aquela multidão ali espalhada, ele se compadece delas porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, precisavam ser conduzidas à presença do Senhor. Essa era a perspectiva desse homem, era o olhar dele ministerial por aqueles a quem ele ia ministrar. E às vezes eram pessoas que eram realmente bastante duras
dos seus ataques à fé cristã. E mesmo assim, ele nunca se exaltava, ele nunca xingava, nunca revidava, sempre tinha aquele olhar de alguém que via nessas pessoas uma carência de Deus, uma necessidade de Cristo em suas vidas. Então essa foi a primeira perda da qual tive conhecimento hoje. Também tive conhecimento de uma esposa de pastor, de um colega meu de seminário, chamada Kátia, esposa do Nicodemos. Nicodemos foi um colega de seminário e já há muitos anos ela vinha sofrendo com uma enfermidade e hoje o Senhor a chamou. Que Deus possa consolar esse colega, né? Então nós temos visto aí muitos colegas, muitos pastores passando por perdas também desses dias. Não diretamente pelo Covid, né? Pela pandemia, mas sofrendo aí com a dor e com as perdas. Também pastor, esse mais conhecido, né? Conhecido de muitos, pastor Paulo César, perdeu a sua esposa Nilma no dia de hoje. A maioria dos que me ouvem aqui provavelmente conhecem as músicas que esse casal compôs e que cantou como parte do Grupo Logos, né, como líderes, né, família, na verdade, Grupo Logos, já há décadas. Um grupo que vem ministrando em várias igrejas, em vários eventos, a palavra do Senhor cantada, a fé que nós temos no Senhor cantada, com composições maravilhosas e que encorajam o nosso coração. Então hoje a Nilma, que também estava internada há já um bom tempo, faleceu. E os relatos que a gente tem ouvido aí na internet, né, desconhecidos, é que esse irmão está com certeza triste, mas consolado e fortalecido no Senhor aí, apoiado pela família e pelas igrejas. E nós, quando ouvimos notícias como essas, né, dessas perdas, nos entristecemos, é natural, mas devemos manter em nosso coração aquilo que elas fizeram, que trouxeram contribuição para a nossa fé e para a nossa caminhada. Eu mesmo me lembro de um acontecimento que se deu comigo, relacionado ao Grupo Logos. Eu, ainda adolescente e vivendo alguns conflitos, algumas questões difíceis naqueles dias, eu estava fazendo um devocional pessoal em casa, lendo a Bíblia. Eu estava lendo até a primeira carta de Pedro, coincidentemente. Eu não me lembro exatamente que passagem que eu estava lendo, mas eu me lembro que naqueles dias eu li a primeira carta de Pedro. E eu, então, separei um tempo para cantar. E a música que eu separei para cantar depois de ter lido a Bíblia e orado foi uma música do Logos. Essa música se chama Autor da Minha Fé. Essa música diz assim: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor Jesus vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal.
rever amigos que em Cristo foram feitos todos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E este é o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Eu me lembro que depois que eu cantei essa música e já com lágrimas, né, chorando assim, eu me lembro que todos aqueles conflitos que eu estava enfrentando naqueles dias, de repente se dissiparam, se tornaram de menor importância. Os problemas não sumiram, mas a fé que temos em Cristo é tão maior, não é? A esperança que temos de que um dia ouviremos o clarim de Deus, os céus se abrirão, o Senhor Jesus voltará, e vamos estar todos nós reunidos como irmãos em Cristo, gozando as delícias celestiais na comunhão com o nosso Pai. E quem nos garante isso é Jesus, né? Ele é, como diz lá em Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. E esse é o consolo que envolve a nossa vida. Em toda tormenta, em toda dificuldade, esse é o nosso consolo. Então, assim consolados, oremos por esses que agora sofrem essas perdas. Então, vamos orar por esses irmãos que tiveram as perdas, né, os familiares, que tiveram essas perdas nesse dia. Vamos continuar orando pelo Gregório. Eu orei no domingo passado, uma criança de 4 anos, sobrinho de um colega do Robson Lopes. Eu não sei como é que ele está hoje, mas oremos por ele. Orar pela dona Olívia também. Oramos por ela, para que Deus tenha misericórdia da sua vida, de seus familiares que acompanham. Oremos pela igreja que sofre. Eu não sei se há mais algum outro pedido aqui, mas acho que... sim. Recebi um pedido do Lucas Teixeira, não é membro da nossa igreja, mas como eu postei nas redes sociais pedido de oração, ele nos pede que oremos pelos profissionais de saúde, né, que estão aí na frente de combate. Ele pede especialmente pela mãe dele. Eu não sei se a mãe dele é médica ou enfermeira. A enfermeira. Então vamos orar pela mãe. Ele não colocou o nome da mãe aqui, mas vamos orar pela mãe do Lucas, tá? Para que Deus possa conservá-la. E todos os irmãos irmãos da nossa igreja aí, que são profissionais da saúde, que estão aí na medicina, na enfermagem, lutando duramente aí na frente de batalha, pelos bombeiros, policiais, né? Todos os profissionais que nesses dias de pandemia têm que se expor aí para resguardar a segurança e a saúde da população. E vamos orar pelos nossos governantes, claro, né? Para que Deus incline o coração deles para decisões sábias. Há uma perspectiva de que no próximo dia 25 a nossa cidade goze de mais liberdade aí para reabertura de comércios e tal. É uma possibilidade, não é garantida, mas o prefeito da nossa cidade está avaliando isso. Então vamos orar para que Deus ponha sensibilidade no coração do nosso prefeito e das demais autoridades para que isso seja possível. Tá certo? Então vamos orar. Deus,
mais uma vez eu te agradeço podermos, como irmãos, nos achegar a Ti no nome de Cristo em oração. Recebemos por vezes notícias assim que são notícias de morte que nos entristecem. Mas apesar da tristeza natural que sentimos, nós temos uma esperança que consola o nosso coração. Essa esperança nos é dada pelo autor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Por causa dele, nós podemos, mesmo diante de notícias duras, difíceis, podemos manter firmes e fiéis, seguindo adiante, consolados do alto. E ao mesmo tempo podemos orar para que esse consolo envolva o coração daqueles que agora sofrem em qualquer medida. Oramos especialmente por aqueles que se encontram em luto agora, por essas perdas de vidas tão preciosas. Pela família do reverendo Ravi Zacarias, ó Deus, esse servo do Senhor tão corajoso e ao mesmo tempo tão amoroso na sua obra, consola, Deus, seus familiares, seus amigos, e que a palavra do Senhor que ele semeou com tanto amor, Deus, continue a dar frutos para o teu reino. Oramos, Deus, por esse meu colega, reverendo Nicodemos, pelo falecimento da sua esposa, da Kátia. Oramos, Deus, por ele, pelos 3 filhos que ficam, Deus, que estão sofrendo, pelos demais familiares. Esteja com eles, Deus, ali agora em Valadares, governador Valadares, cerca-o de cuidados, anima-os, Deus, nesses dias, que eles sejam cercados pelo Senhor, Deus, pela força que vem do Senhor. Oramos pelo pastor Paulo César, por essa perda tão preciosa da Nilma, ó Deus, e agradecidos também pelos frutos graciosos do ministério deles, que continuam ainda a encorajar-nos a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, a resgatar, Deus, as promessas do Senhor na Tua Palavra, a caminharmos pela fé, a perseverarmos, que essas canções, essas composições, essas ministrações continuem, Deus, a agir no meio do povo de Deus, e assim, Deus, gerar em nós esse fruto de vida, fruto de gratidão. Esteja com teu servo, Deus, e nesses dias, com os familiares, filhos, todos aqueles, Deus, que foram tão abençoados pela vida da Nilma. Assim, Deus, esteja com a igreja do Senhor, onde quer que ela esteja, Deus, por outros tantos que nós nem sabemos estão sofrendo, com os, ó Deus, aqueles que estão perto, estão longe, Deus, como a Dona Olívia, Deus, a nossa igreja, já há tanto tempo sofrendo com tantas limitações. Tem misericórdia dela, Senhor. Dá a Tua graça, a Tua força, Deus, a ela e especialmente aos familiares que dela têm cuidado com tanto zelo, com tanto amor. Cerca, Deus, e renova-lhes as forças para a glória do Senhor. Nós oramos pelo Gregório. Ó Deus, não sei como está a situação desse menino. Eu sabia que ele estava numa situação bastante crítica neste domingo. Age, Deus, na vida dele e daqueles que têm cuidado dele, Deus. Dá-lhe a graça de ser restaurado, retomar a sua caminhada e assim alegre o coração desses pais que estão angustiados, Deus, nesses tempos. Fortalece-lhes o coração na fé em Cristo. Deus, nós oramos pelo Lucas, Deus, pela sua mãe, por quem ele pede oração, está nessa frente de batalha, ajudando outros a terem saúde, a terem vida. E há tantos outros, Deus, profissionais, inclusive da nossa igreja, da medicina, ó Deus, no cuidado como enfermeiros, policiais, como bombeiros, pessoas que estão agindo e se expõem ainda mais, Deus, mais do que qualquer outro, a perigos para ajudar os demais. Ajuda-os, Pai, no nome de Jesus, e renova-lhes as forças, Deus. Que eles sejam supridos em cada uma das suas necessidades de toda sorte, não apenas as necessidades materiais básicas, mas emocionalmente, espiritualmente. Cerca-os dos seus cuidados, Deus. Livra-os do mal, fortalece-lhes e anima-os na missão para a qual o Senhor os tem chamado. E oramos, Deus, oramos especialmente pelas nossas autoridades que têm que gerenciar o país, o estado, a cidade, em meio a tanta dificuldade. Deus, são tantas as questões a serem respondidas ainda. Mas o Senhor é aquele que tem as respostas e tem a direção. Que o Senhor incline o coração dos governantes para que tomem as melhores decisões. Não as decisões que sejam politicamente agradáveis ou interessantes para eles próprios, ou para os seus partidos, ou para qualquer ideologia,
mas as decisões que efetivamente vão resultar em benefício para todos, em bens para a população, na restauração da situação na qual nós temos vivido. Rompe toda ação maligna, Deus, que tenta se aproveitar do momento e trazer ainda mais pânico, caos, angústia, dor e morte. Que possamos ver vida sendo promovida, avançando, Deus, contra essa corrente de morte e colhendo frutos de graça vinda do Senhor. Oramos especialmente pela cidade de Belo Horizonte, nossa cidade, para que o Senhor sensibilize o coração do nosso prefeito, que tem que tomar essas importantes decisões que não são fáceis de serem tomadas. Portanto, oramos, Deus, pela sabedoria ao coração dele, que o Senhor possa levantar dados confiáveis, especialistas que possam direcionar essas decisões, pautados em dados seguros, e que possamos ver resultados positivos disso. E Deus, oramos para que em breve, não apenas a nossa igreja, mas todas as demais igrejas possam retomar plenamente suas atividades, sem necessidade de restrições, de limitações. Nós podemos retomar especialmente o culto público, juntos, unidos, cantando os teus louvores, invocando o Senhor em oração, ouvindo a ministração da palavra, participando da ceia do Senhor, sendo, ó Deus, alimentados na comunhão uns com os outros e com o Senhor por meio do sangue de Cristo. Ajuda os meus irmãos durante esse tempo, Deus, socorre-os, que aqueles que têm enfrentado alguma dificuldade em qualquer área, na saúde, na vida financeira, nos relacionamentos, receba socorro da parte do Senhor. Receba auxílio do Senhor. Dá especialmente a cada um de nós sabedoria nas nossas posturas, na nossa palavra, nas nossas ações, nas nossas reações, como lemos aqui na tua palavra agora há pouco. Que não sejamos conhecidos como um povo que reage dando o mal pelo mal, mas possamos ter palavra branda de sabedoria, de orientação, sermos capacitados a disseminar, ó Deus, não aquilo que é mal, mas espalhar a graça de Cristo Jesus que nos resgatou. Assim, Deus, esteja com teu povo, com os teus filhos, com cada um de nós aqui, nos cerca, anima-nos, consola os corações abatidos e usa-nos como instrumento da tua graça para a comunicação do teu evangelho. Assim eu peço ao Senhor, Deus, no nome de Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelos irmãos colocarem algumas mensagens. Deus os fortaleça. Estou vendo aqui o Robson colocou ali. Obrigado a todos pelas orações. Ele está lutando. Então, continuamos orando aí. Ele aqui é o Gregório, né? Continuamos orando aí pelo Gregório, os demais irmãos. Esteja com todos. E lembre-se, né, se você tem qualquer necessidade, comunique-se conosco. Temos recebido muitas informações de pessoas enfrentando dificuldades em todas as áreas, inclusive limitações financeiras aí, pessoas que já estão perdendo empregos por causa da incapacidade de trabalhar aí das empresas. Então, se você está enfrentando qualquer dificuldade de qualquer ordem, não fique sozinho, conte conosco. Estamos aqui para ajudar no que for possível e orar com você e buscarmos direcionamento do Senhor, tá certo? Até a próxima quinta-feira, nosso estudo bíblico, se Deus quiser, aí às 20 horas, retomando o estudo Vocacionados, vai ser ministrado aí pelo Joeliano, tá? Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor.